Papo de Salão no ar. E você sabe o que aconteceu nesse carnaval de 2025? Então você vai ficar sabendo agora. Muita coisa boa, mas teve confusão aí no meio que acabou dificultando uma escola ou outra. Para isso, trouxemos aqui, pela primeira vez no Papo de Salão, a oficina crítica de carnaval. Aqui, ao meu lado direito, está Marcelo, querido Marcelo Machado, Boa noite, boa noite. Fernando Balustro, e ao Olá, meu boa lado noite. esquerdo essas damas bonitas aqui, essa que você já conhece, que é a Tata e a Adriana Rosa, para falar tudo sobre o carnaval. Pessoal, boa noite. Obrigado Boa por terem vindo ao Papo de Salão. E vamos falar um pouquinho da oficina crítica e vamos falar um pouquinho sobre o Carnaval 2025 em Florianópolis. Obrigado a você, Carlos, por receber a oficina inteira aqui. Você está com a oficina inteira. Penso que é a primeira vez, né? Que a gente está no Primeira meio de vez. comunicação, os três. E bom, No geral, a gente se divide sempre. eu vou começar pelas damas hoje. Com certeza. Ok? Eu quero ouvir da Adriana, aqui, Adriana, por favor, pode usar o microfone. O que é a oficina crítica, como foi criada e por que foi criada? Olha, eu acho que nesse aspecto a melhor ideia seria o Marcelo. Não. Marcelo, nosso Mar- querido Marcelo Machado foi o mas eu criador gosto e quando você fala também. idealizador do Oficina Crítica. E eu acho que eu vou passar essa pauta para ele. Vai deixar Posso pra ele? passar? Vou Pode, deixar. fica à vontade. Dia 8 de março é Dia das Mulheres, já está o ano inteiro com o Dia das Mulheres. Aqui, Marcelo, por favor. Eu acho que da vez que eu vim aqui com o primeiro convite que tu fizesse pra gente, que eu Primeiro tive a convite. felicidade de estar aqui com o Joel antes do carnaval, né? Foi bacana. Foi uma honra estar com ele aqui. A gente já comentou rapidamente, bem en passant, né, sobre a história da Oficina Crítica, que foi criada por nós em 2016, pelo WhatsApp, porque a gente queria comentar em tempo real os desfiles da escola de samba. E aí, quando a gente viu depois, tinha um arquivo ali, um texto, que a compilação deu, acho que, quase que 100 páginas. Se tem alguma coisa aqui séria que a gente está fazendo, que é mais do que comentar carnaval. E a gente foi depurando, foi fazendo essa compilação e tinha ali pautas como o carnaval e a cidade, esses links que o carnaval e a cidade fazem um com o outro, né? A cidade interferindo ou afetando o carnaval e o carnaval também se referindo à cidade, também se afetando a cidade, né? Então, esse jogo de tensão entre poder público, a administração pública e evento cultural que mexe com a cidade, que mexe com o trânsito, né? Isso é tudo uma pauta, né? Crescer ou não crescer, como crescer, porque daí tem a questão da indústria cultural, né, Fernando? Fernando é uma pauta que o Fernando abraça bastante. A própria estética, a questão do patrimônio cultural, a gente teve uma programação já intensa. Hoje se falou muito que o Carnaval 2025 foi uma inovação, o Carnaval em 2 noites, né? Eu, quando pude responder, disse, olha, nem é uma inovação. Eu acho que, mas pelo menos é uma maneira dessa gestão do Carnaval colocar a nossa programação de passarela numa rota de resgate de uma grande programação que a gente já teve lá na década de 80, na Paulo Fontes. Nós tínhamos programação que dava para 4 noites. E na década de 90 a gente se perdeu isso. A passarela foi construída, inclusive, para atender essa demanda de crescimento que não se confirmou na década de 90. Alguma coisa aconteceu, porque, na verdade, a gente sabe, a festa é viva, a cidade é viva, as gerações mudam, né? As mentalidades mudam, mas o carnaval sobrevive. Muito bem. Em especial, a escola de samba está aí fazendo 100 anos, né? Nós temos a Protegido com 76, mas no Brasil a gente tem escolas com mais de 100 anos. E não sabem, ele também é professor, Marcelo Machado, professor do Estado, né, Marcelo? Do Estado. Fernando Balustro, prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Eu sei que você é um artista, né, Fernando? Conta um pouquinho sobre você. Bom, eu sou artista visual, mas antes de mais nada eu também sou arte educador, formado em artes visuais, artes plásticas pela UDESC, e trabalhei durante muito tempo, principalmente no Senac Santa Catarina, Olha. trabalhando as questões da produção cultural, do design, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com história da arte, teoria da cor e também muitas disciplinas ligadas também à questão da economia da cultura. Né? E depois de um tempo, né, saí da sala de aula e atuei muito tempo com a economia criativa, né, onde hoje eu transito e dialogo principalmente com o carnaval, né, porque a gente fica questionando questões importantes, né, ou polêmicas do carnaval, mas a gente esquece que o carnaval é uma economia. Né?
Ele está dentro da economia da cultura, algo muito específico, que gera emprego e renda e que traz muitas divisas, né? Aumenta o PIB do município, ainda mais, né? Com esse dado que nós temos de que Florianópolis foi um dos 4 maiores destinos mundiais no mês de janeiro e fevereiro, apontado pelo Airbnb, a plataforma Airbnb, ou seja, à frente de muitas outras cidades que se dizem ou que têm a tradição de ser destinos carnavalescos, né? Só perdemos aqui para o Rio de Janeiro, Roma e Paris. Então, Florianópolis, mundialmente, foi uma cidade, né, apontada por essa plataforma, que também é uma plataforma que cabe dizer que é colaborativa, está dentro dos novos modelos econômicos, assim como a economia criativa, a economia circular. E eu acredito muito, né, em meu trabalho dentro da oficina crítica, desde o início, é sempre olhar para esse viés de que o carnaval ele vai além do espetáculo, além do evento, né, e até além também da questão do patrimonial, cultural, que é a questão econômica. Né? A gente percebe a cada ano a intensificação do volume de participantes, não só nas escolas de samba, mas nos blocos, em outros eventos musicais, enfim. Há uma circulação imensa de produtos e serviços criados especificamente para o carnaval. Então, a gente tem que olhar para esse lado também. E a oficina crítica, ele surge, né, como o Marcelo falou, como a Adriana falou, ele surge nesse campo de necessidades de a gente entregar alguns produtos, né, a partir de todo o diálogo, de todo o teor crítico que a gente abordou levantando no primeiro ano, e aí partimos para algo que seria necessário, como um diagnóstico. A gente pode até falar um pouco mais, diagnóstico do carnaval, que segue um viés voltado para a economia, sustentabilidade, inclusão e preservação patrimonial. Assim como também o colóquio da Oficina Crítica, que questiona questões vinculadas ao carnaval, e o prêmio Máscara de Bamba, na qual a gente trabalha com entrega de premiações para as melhores boas práticas de carnaval. A gente trabalha isso de forma bianual. Né? Fizemos isso em 2024. Esse ano nós estamos colhendo informações para que em 2026 a gente entregue ali novamente esses produtos, fazendo análise dos 2 anos. Né? Isso segue uma linha, né, para que a gente tenha ali uma referência histórica para poder, né, entregar para os órgãos competentes a situação de como funciona a economia do carnaval aqui na Grande Florianópolis. Nós perdemos, então, para Londres, Paris. Digamos, então, que Rio de Janeiro e Florianópolis estão ali como se fosse a pontuação da Copa Lorde, a Consulado. Empatou por uma interpretaçãozinha. O décimo ali a gente... Sim, Florianópolis, segundo a plataforma Airbnb, foi a 4ª cidade do mundo mais procurada nesse período, né? Nos últimos, vamos dizer, 50 dias. Isso impactou, né? Principalmente para a economia do turismo. Local, né? Bastante, né? E a gente percebeu isso na cidade, Sim. né? Não só em Florianópolis, mas todo o litoral catarinense, o fluxo de visitantes, né? Isso incorpora para nós várias obrigações, né, relacionados não só à infraestrutura, mas também ao próprio evento do carnaval, né? Precisa se olhar com mais atenção. Eu acho que falar na sequência do que seria importante, eu acho que é uma das pautas que a gente está aqui. Antes de entrar até na questão, né, das escolas de samba, eu quero já te fazer essa primeira pergunta. Certo. Como que você avaliou o carnaval num todo, né? O carnaval de rua, o carnaval da passarela num todo, para esse recebimento dessa população toda que chegou para cá, né? Quarto lugar no mundo, então vem muita gente. Não só nossos irmãos, mas muita gente da Europa e da América Central vieram para cá. Como é que você analisou, você verifica isso para Florianópolis? Como é que foi essa recepção? Infelizmente, diante desses dados, né, e com dados a gente não tem como agir de forma contrária, né, são referências,
né? Os dados são muito importantes, eles ainda não são oficiais, não saíram, Sim. mas breve instituições como a FEComércio vão estar trazendo aí a pesquisa desse período, que tradicionalmente ela faz ao longo do tempo. O que eu acho é que realmente a cidade não está preparada e está perdendo uma grande oportunidade, né? A gente vê outros grandes centros, né, se preparando, criando uma atenção muito especial, principalmente com relação às políticas públicas, né? E até questões assim muito delicadas, né, que a gente acaba percebendo. Eu não acabei não vivenciando isso, mas como o horário marcado para o carnaval acabar, né? Carnaval é uma questão de espontaneidade. A gente vê abre as redes sociais e vê os memes de carnaval, todo mundo quer aproveitar ao máximo, né? E muitas vezes aqui a lei e a ordem impera, isso acaba criando uma certa antipatia diante de quem está. Já vamos entrar nesse ponto, que eu sei até que ponto, qual é esse ponto que você está falando. Mas vamos entrar aí. Ok. Tata Tavares, minha querida Tata Tavares, pode fazer a sua primeira pergunta, por favor. Hoje eu sou o povão, né, gente? Eu sou leiga no assunto, então eu vou fazer a pergunta De povão. de povão. Isso aí. Bloco de rua. Vamos lá. Blocos sujos ou pop gay? Não, nada disso. Vamos lá. No processo de análise, assim, durante e depois dos desfiles, antes, durante e depois, quais são os elementos que vocês observam e que vocês dão mais atenção quando vão comentar? Bom, eu estava até comentando ontem mesmo com os demais colegas, né, de que, ouvindo também a transmissão da emissora que transmitiu ao vivo o Carnaval, na qual o Marcelo foi comentarista, eu me detive numa frase, né, acho que é o Polito, que falou sobre o Carnaval de Florianópolis. Eu acho que agora pode se esmerar em ser o terceiro melhor do país, né? E aí, respondendo a tua pergunta, eu quero pegar esse gancho. Muitas vezes, se a gente fizer comparação com o Carnaval de Escola de Samba de Manaus, de Santos, Niterói, Joaçaba, né, Uruguaiana, pode ser que plasticamente o Carnaval de Florianópolis está um pouco aquém dessas cidades, que tem mais recursos, né, mais políticas públicas voltadas para que o carnaval cresça. Mas a nossa análise, a gente percebeu o chão das escolas, a questão da territorialidade das comunidades está muito claro. A gente percebe a questão dos bairros se empoderando, né, tendo orgulho de chamar o seu bairro como algo de valor histórico, valor artístico. Na verdade, eles estão ali trazendo um espetáculo maravilhoso. Então, na nossa análise, a gente percebe que isso vem aumentando a cada ano. E esse ano, assim, eu fiquei impressionado. Eu não sou especialista, mas a qualidade daquilo que vem da comunidade, que são sambas enredos, a harmonia da escola, como a escola desfila, e a própria bateria, que depende exclusivamente da comunidade, isso cresceu muito, né? E aí, comparado com outras, eu sei que isso é injusto com essa comparação, mas comparado com outras cidades, aqui percebe-se que a questão do samba como patrimônio, como aquilo que é bem raiz, está muito forte. E isso que vale. Depois a gente arruma a questão da plasticidade, né, para que visualmente o espetáculo fique mais impressionante. Mas aquilo que é fundamental é comunidade fortalecidas e também o chão da escola, que é justamente essas questões. A gente percebe que Florianópolis está realmente crescendo. Então, eu não ousaria dizer que está ali entre os 3 ou 4 melhores carnavais e de desfiles de escola de samba do país. Ainda falta um pouquinho. Estamos chegando lá. Sim. Estamos chegando lá. Mais alguma pergunta, Tatiana Tavares? Por enquanto, não. Não? Você sabe o que aconteceu nesse Carnaval 2025? Nós temos aqui duas polêmicas que está na nossa pauta. Inclusive, a gente tem uns livrinhos aqui que vocês vão saber o que significa esses books. Tem gente que não sabe o que aconteceu com a coloninha. Por que a coloninha chegou em último e qual o motivo ali, né, Marcelo? Que levou a colonia a chegar em último, né? Não foi somente pelo seu enredo ou seu desfile, né? Não, Teve algo mais ali, né?
Não, e hoje eu fiquei sabendo aqui na porta com o Pega o Fernando, que já microfone lá, fez. Marcelo, nós. Vamos dar uma olhadinha nesse microfone. Vamos pegar ele aqui, ó. Porque isso aqui, ó, ainda a tecnologia ainda não chegou na IA. Mas dá pra. Pega pelo meio aqui por causa do mute, para não ficar Pelo mudo. meio aqui. Não, eu estava Aí. dizendo que eu aprendi ainda agora aqui no portão com o Fernando, na porta do teu salão do homem, onde está rolando aqui o nosso papo de Propaganda, salão, Salão do Homem. tá? Onde está rolando o nosso papo de salão, Tá aqui na no Rua salão do homem. Auro Real, Campeche 984, melhor salão. Registrou? Hoje eles não estão tendo a oportunidade de cortar o cabelo com o nosso cameraman ali atrás, o Vinícius, o Vini, o alemão, né? Porque esse já cortou o cabelo. Já com cortei ele. semana passada, cheguei em casa, fiquei admirando, disse, pá, nem tem que elogiar melhor esse cara, né? Trabalha bem? Trabalha bem, Posso continuar contratando esse rapaz? com certeza. É nosso. Ele é nosso, ninguém mexe, né? Pode dar aumento pro cara também, inclusive. Calma. Calma. Não, mas o Fernando estava me contando uma novidade, eu vou deixar ele falar depois, por isso também, que tem a ver com book. Esse ano, quando uma palavra-chave foi book, né? Quando uma agremiação não entregou o book e foi noticiado, Esse é o dito. eu não lembrava Book. de, em algum momento, a gente chegar até a nossa informação de que quem entregou, quem não entregou. Então, se isso nunca veio, foi inédito agora, nossa, foi uma situação bem inusitada mesmo, né? Uma grande escola não entregar o book. E aí, o que me chamou a atenção foi ver nas redes sociais as pessoas da própria agremiação dizendo, mas o que é esse book? Ainda tem isso? Então, isso vai de encontro àquela perspectiva que se tem de resultado. Por isso que as pessoas, o público não entende resultado. Como pode? Minha escola estava linda, né? O público cantou na hora que a minha escola passou, ou eu, como vi em 2023, a arquibancada cantando o samba da Acadêmico do Sul da Ilha, a gente esperava que ela fosse tirar segundo lugar, e ela tirou quarto lugar. Então não bate uma coisa com a outra, uma reação de público, o nosso olhar, o nosso encantamento, porque quando chega no julgamento é técnica pura. É técnica. E o book tem uma história realmente de que às vezes não, muitas vezes o jurado ele é conferencista do que está no book. Professor, mas a emoção conta no julgamento? Não é quesito. Não é quesito no Não julgamento? Não é quesito. Muito embora você pode dizer assim, mas o jogador pode se envolver, se emocionar. Pode, ele é um ser humano, né? Mas ele tem que ser técnico, porque se ele der um 10, ele não justifica. Mas se você der 9,9, é obrigação você dizer por que você tirou aquele 0,1, aquele décimo. Você tem que justificar. Existe espaço na planilha de julgamento para você justificar. Por que você não deu 10? Isso é uma condição. Então, mas tem esse book, ele acaba engessando um pouquinho. Olha o que você disse, emoção não conta? Interatividade do público não conta? Não conta. Então, por isso que muita gente não entende resultado, né? Às vezes não bate com a minha expectativa. Nossa, mas a outra escola estava com carros bem maiores. Carro é um quesito. Se todas vieram com carro e eles cumpriram com o proposto para o desfile, uma trouxe 2, outra trouxe 4. Bom, o regulamento diz que o mínimo era 2. Você trouxe 4 porque quis. Se engrandeceu o espetáculo enquanto estética, é uma coisa, né? Mas para o regulamento, bom, ele cumpriu o mínimo. A obrigação mínima é 2 carros. Passa na passarela. Esse ano foi, né? Esse ano foi 2. Teve escola que trouxe até 4. Mas então a questão do book é essa. Confesso que num primeiro momento eu achei, quando eu vi que essa escola que não entregou, que é uma grande escola de Florianópolis, fundada em 1962, vários títulos, não batia para mim um esquecimento trivial. Confesso que eu achei que poderia ter por trás desse gesto uma crítica ao modelo de avaliação e de julgamento, que pode ser revista, assim, por alguns critérios. Talvez esse assunto vai render ainda, né? Até porque nem sempre houve book. O Fernando pode aqui dizer como é que nasceu a história do book, na história do carnaval no Brasil, não em Florianópolis, né? Porque Florianópolis sempre copia um modelo carioca. E tem essas questões todas que podem ser discutidas. Então, se nem sempre foi assim, pode ser que no futuro não seja mais assim. Comecei a nossa conversa aqui falando que o tempo muda, a geração muda, a cidade muda, as mentalidades mudam. Né? A escola samba nem sempre foi assim, como a gente vê nesse modelo hoje. Já teve um outro formato e vai continuar mudando. Ela vai continuar. Mas, professor, o book, ele é avaliado, ele entra no critério técnico, correto? Sim. Entra no critério técnico. Dentre ele, qual seria a média de pontuação? Se você não, a média de retirada de pontuação quando você não entrega? Não, a liga, no regulamento da liga não tem ônus
para você não entregar, a nível de pontuação. Uhum. O que diz o regulamento é que você não entregando, ou entregando depois, o jurado te vota, vai te julgar às cegas. Ele vai te julgar às cegas. Então, isso aqui explica, é porque o enredo é uma viagem muito grande. O enredo tem várias camadas, não é simplesmente, vou falar de um jardim. Então, no jardim tem margaridas, rosas e loírios. Seria muito simples, né? Aí você olha e está vendo, como diz a nossa amiga, que eu digo nossa amiga, é amiga de quem gosta de carnaval e que estuda, né? Maria Augusta. Um enredo bom é aquele que um cego entende pelo que está ouvindo e um surdo pelo que está vendo. Mas hoje em dia, já não é assim. Você olha para uma fantasia, ela está muito abstrata. Muito abstrata. Ela tem um rococó, uma coisa aqui, uma coisa grudada ali, e ela está falando sobre o nascimento do orixá em Angola. Nós somos muito pouco alfabetizados em cultura africana e afro-brasileira. Esse letramento nos roubaram no ano passado. Então a gente olha aqui, se a gente não lê alguma coisa, não entende. O jurado também. Para entrar nessa viagem do carnavalesco, de que aquela fantasia, às vezes, está falando de duas coisas ao mesmo tempo, de um rio que teve uma interferência, de uma... Enfim, ele colocou ícones, símbolos. É muito simbólico. Se ele não tiver uma explicação aqui no book, ele não entende. É por isso que... É importante. É importante. Demos a ele essa importância, né? A estrutura do carnaval deu a ele essa importância, né? E tem uma historinha do book aí que eu acho que o Fernando deve falar, porque é muito curioso. Nós estamos aqui num ambiente de comunicação, né? A gente está se comunicando através da tecnologia aqui, comunicação alternativa, né? Dentro de um salão, que é bem legal, mas não deixa de ser um veículo de comunicação, né? Sim. Estamos assimilando esse modo como um modo de comunicação da nossa Não era. é perigoso, não. Pode falar, Fernando. Eu acho que é bem interessante falar assim. E o que ele me falou é que o book nasceu de uma necessidade de um veículo de comunicação. Uhum. Quer falar, Fernando? Ok. Bom, o book nasceu por uma demanda, na verdade, na transmissão dos desfiles do Grupo Especial da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Então, a emissora, lá com a tarefa de descrever ala a ala, após uma mudança da estética da transmissão, ela precisava apresentar a escola como se alguém estivesse vendo, da arquibancada, no caso, os telespectadores. E ela não tinha isso de forma clara. Ou ela ia lá, conversava com os carnavalescos, né, porque ninguém entregava esse book, que na verdade é o roteiro do desfile, com uma justificativa e também com a narrativa de como vai ser o enredo. E aí os apresentadores solicitaram, né, isso no final dos anos 80, solicitaram para as escolas um roteiro, né, do que vinha, o que representava a comissão de frente, o primeiro abre-alas, as baianas, e isso começou a evoluir. Então, de uma demanda para se ter ali o roteiro para a transmissão, né, hoje, quando a gente vê uma transmissão, até mesmo o Marcelo, né, pode depois comprovar isso na sua experiência. Os apresentadores, parece que eles conhecem tudo, parece que eles que criaram um enredo, né? Mas na verdade é porque eles têm um book na frente e eles estão ali lendo, né? Seguindo aquele roteiro. Por isso que o book nasce da necessidade da comunicação, né? Como um roteiro de televisão, e aí depois o regulamento, quem julga, né? As ligas das escolas de samba perceberam que aquilo era fundamental, já que o julgamento ele é comparativo. Então a melhor coisa foi entregar, né? Que bom seria, como aconteceu já há vários anos no Rio de Janeiro, não sei dos últimos anos, que faz alguns anos que eu não vou, mas lá existe a entrega do roteiro dos desfiles de forma digital ou até impressa para todos que estão no Sambódromo. Então, não só quem está na televisão tem a forma ali literal de entender o que aquela ala significa, sem uma adivinhação, né, interpretativa, porque tem ali o roteiro digital ou físico para poder acompanhar. Então, hoje, é fundamental, dentro desse modelo de julgamento comparativo, é necessário que o book seja muito específico.
e aí ele é composto por justificativa, até mesmo o samba enredo, cada estrofe do samba, ele acompanha uma justificativa para que o jurado que analisa esse quesito, ele vai saber, né, como entender um pouco da estrutura poética do samba. Assim como também a questão dos materiais, tudo aquilo que entra dentro da visualidade, sonoridade e expressividade da escola de samba. Então, essa é um pouco da história, né, que é contada narrada por algumas pessoas que transmitiram durante muito tempo os desfiles dessa emissora no Rio de Janeiro. A gente já sabe qual é a emissora, e eu acho que a gente não vai nem pelo critério do tipo de emissora, mas sim porque é importante, como você falou. Eu lembro que lá tínhamos aquelas plaquinhas no meio das aulas passando, eu não vou recordar se era no final dos anos 80, mas eu lembro de ver aquelas plaquinhas no meio de cada aula, passando, dando demonstrativo do que seria aquela aula. Sim, isso era algo que anterior aos books. Né? Hoje não se usa mais. É um recurso que a Unidos da Coloninha utilizou. Acabou voltando, né? Ela utilizou como recurso para poder se comunicar com os jurados. Eu estava bem abaixo da cabine dos jurados, na passarela, e eu vi, né, achei uma grande sacada, né, foi a solução que eles tiveram de não ter um julgamento ainda pior, né, porque como estava sendo julgado às cegas, eles colocavam o nome da ala e embaixo o que ela significava, né, com uma pequena frase. Não é tão mais prático fazer isso aqui? Sim, o book, ele na verdade, hoje a gente tem a profissão dentro do carnaval chamado enredistas. Né? Eu e o Marcelo já trabalhamos em algumas ocasiões como uma dupla de carnavalescos, ou até um trio de carnavalescos, e a gente sabe que não dá para construir uma história, uma narrativa, sem você pesquisar, sem você escrever, sem você ter referências. Então, o book ele é uma consequência do processo criativo. O que será que aconteceu, né? Não tenho ideia. Porque uma escola tão importante, né? 1962, isso aí vai muitos anos ali para frente, são mais de 50 anos de escola. Acho que é um erro primário, dá para se dizer, né? Eu acredito que não deva ser um erro primário, não deve ter sido um erro. Pode ter sido algum descuido, eu infelizmente não fiquei sabendo o que aconteceu, mas fomos pegos todos de surpresa por esse medo, né, de como os jurados vão julgar. E eu estava ali acompanhando, né, os jurados, eles estavam perdidos, né, procurando entre os books, será que a gente perdeu? Né? E aí até que alguém foi lá, eu me lembro que alguém ali da comissão, e disse que não tinha o book. Né? Mas interessante como vocês colocaram, que esse retorno às placas, porque o book fica com a comissão julgadora, mas essa informação não chega para o espectador. Então, de repente, esse problema, digamos, que seria o problema de não ter o book para a comissão julgadora, para a plateia serviu como informativo. Talvez os dois, o book mais essas placas para o espectador que está assistindo, ele vai ler melhor essa escola. E desculpa interferir mais uma vez, mas a questão, teve um colóquio que o Oficina Crítica fez, que eu achei muito interessante, e o Marcelo coloca muito bem, a escola de samba, a questão da escola. Acho muito interessante, o Fernando, ele esmiuçou esses detalhes, que ela é uma escola, quer dizer, você tem a criatividade, você tem o desfile, mas você tem cada técnica. Um compromisso pedagógico, que é isso que a da nossa escritora Cristiana Tramonte desenvolveu no livro dela, que eu dei um exemplar de presente aqui para o nosso amigo, aqui para o salão, né? O Samba Pé de Passagem. Ela se dedica sobre a pedagogia das escolas de samba e subdivide isso em 6 itens, né? Sim, concordo contigo. Porque o público assiste às cegas. Nosso público não tem no Rio de Janeiro eles chamam de roteiro do desfile. Nós raramente tivemos isso, raramente. Eu lembro assim, mas não era o roteiro da escola, era um roteiro, a programação do carnaval. No máximo estava ali, a escola de samba, horário, mas esse roteiro do desfile, né, que é muito resumidinho as coisas, mas pelo menos a gente sabe, né? A comissão de frente, o primeiro carro vem realmente atrás da comissão de frente, ou vem depois da Lada Baiana, ou vem depois de um tripé, ou vem depois de um pé de passagem, né? Enfim. Qual é o setor que regulariza isso?
É a Liga das Acho que é a Liga. Esse livro, para o público, seria a Liga. Meu querido Joel, você já esteve aqui no Papo de Salão. Uma boa ideia. Próximo ano, Carnaval 2026, quem sabe, um book é obrigatório por cada escola e ali um fly, algo do tipo, para as pessoas que estiverem na arquibancada poderem acompanhar exatamente o que acontece na sala. Justamente porque eu vou até puxar aqui pelo que o Fernando falou e o professor Marcelo falou, na questão da história. Né? Como me conheço por gente há muitos anos do Carnaval, o Carnaval, na grande maioria, é contada baseado sobre a história africana, certo? Certo. Então, muita gente ainda não tem conhecimento da real história, o que significa cada símbolo, como o professor Marcelo falou. Então, é interessante que para a população que está ali, né, na arquibancada, nos camarotes, terem um fly, algo do tipo, até como nós somos na era digital, gente, pelo amor de Deus, como o Fernando falou, do celular, um QR Code aqui na porta, você tem toda a história de cada escola que vai passar ali. Vocês falaram sobre esse erro, né, da não entrega desse book. Foi um caso à parte, mas tem algum erro que normalmente as escolas cometem e que passa desapercebido pelo público? Tem alguma coisa mais pontual assim que normalmente acabam pecando ou é a parte assim de cada escola especificamente? No caso de Florianópolis, Nossa Tatiana Tavares. um dos erros mais comuns, né, que não sei se é erro também, né? Ou falta, né? Falta. É o número mínimo de componentes. A gente tem número mínimo de componentes na bateria, número mínimo de componentes no total da escola, como também tem número mínimo de componentes nas baianas. Desculpa, às vezes não consegue preencher esse número específico Sim. dentro de uma ala? Sim, É ele foi isso. penalizado, olha só, vamos fazer um link com a pergunta dele aqui também. Ele perguntou se tinha ponto para não entregar o book, quantos eu perco de ponto, né? Aham. E o Fernando está trazendo aqui um dado realmente bem interessante. Nesse ano, a nossa querida Escola Nação Guarani perdeu 2,8 pontos. É muita coisa para perder, gente, logo de largada. Porque faltaram 23 componentes na bateria, porque o mínimo parece que é 100 e estava com 90 e alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, nossa, 2,8 por 90 e tanto é porque cada elemento tem uma pontuação, percebe? Então você perde 0,5 por cada um, estou chutando aqui, não sei, tá? Teria que ver regulamento. Se você perde cada 5, 0,5 e não levou 10, você vai perder 5 pontos. É muito triste isso, porque você já entra para a competição negativado. Aí você tem que superar isso e é difícil superar ponto perdido, né? Na história a gente tem na história do nosso carnaval o rebaixamento da União da Ilha da Magia por ter entrado com um número de componentes além do mínimo permitido. E ela foi rebaixada na época que havia grupo de acesso. E teve uma escola que perdeu o carnaval porque não levou uma baiana. Faltou uma baiana. Sério? E baiana é mais sério ainda, porque baiana não conta ponto por levar, mas conta por não levar. Porque ela representa, isso que você falou, o carnaval brasileiro das escolas de samba. A importância dela é tão grande que decidiram que baiana não é julgada. Claro, é julgada ali enquanto fantasia, né? Está dentro do processo. O jogador de fantasia vai analisar também, uma fantasia que no cômputo geral tem que ver se está dentro do enredo e tal. Mas não é um quesito ala de baiana. Mas se você não leva o número mínimo, você é penalizado. Tem umas coisas curiosas no regulamento, né? Você falou da Nação Guarani. Fiquei Ela sabendo. ficou em nono. À frente da colonia. Coloca mais 2,8 pontos naquela somatória, vê para onde é que ela ia. Ela ia ali, ela ia ficar entre oitavo e sétimo, não oitavo ali, ia ficar. Mas, pelo que eu vejo aqui, a pontuação, ela foi uma pontuação bem acirrada, tanto para os primeiros colocados, né? Eu digo até em falar ali entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. Foi. E os últimos colocados, tirando a Unidos da Colonia, que foi a que menos pontuou expressivamente, né? Isso. E nós vamos falar sobre ela também. Né? Mas a Nação Guarani, mesmo tirando os 2 pontos percentuais a 2 pontos... 8. Ela ainda ficou à frente da Unidos da Colonia.
O que aconteceu com essa escola tão histórica que foi tão aquém daquilo que tinha que apresentar? Foi o book? Só Foi o o book. book. Já vou ter o book. Quando é que eu percebi que o book fez falta? O Fernando deve ter percebido também. Quando eu escutei a nota de harmonia, 9.7, 9.9, o book não fez falta ali. Por quê? Porque o quesito harmonia é a musicalidade do compositor, dos integrantes cantando. Eu preciso de livro para me dizer quem é que está cantando? O jogador, olha, ele mesmo diz na justificativa, quando não dá 10, né? 9.7, a ala 3, 4 e 9 passou por mim sem cantar. A gente tem que botar qual é a ala, inclusive. Então, para cada... Se foram 3 aulas, eu vou tirar 0,5, 1,5, menos 1,5. Acho que não é tudo isso, tá? É décimos. Décimos. 3 décimos. Então, ali eu vi, ó, tá vendo? O book não fez falta aí. Agora, no enredo, fez falta. No enredo, em Foram 2 notas 8. 8. Ou seja, o jogador deu a nota mínima. Mínima. Se eu pudesse dar 0, daria. Porque se Ele quis dizer isso, entende? 7,9, Anularia. anularia todas as notas desse jurado. Isso. Então a nota mínima é 8, a máxima 10. E se anulasse a nota do jurado, o que aconteceria? Aí todas as notas desse jurado são descartadas. Né? E Despencaria a nota. Despencaria mais ainda. Então, Mais o jurado ainda. vamos dizer que ele foi pouco gente boa. Não vou dar 7,9, vou deixar no 8 para não ser descartado. É o mínimo, para não descartar. Isso é. Curioso, a gente está falando de um espetáculo musical, visual, né? E sobre resultado. Eu sempre disse, resultado é outra coisa. Esquece, agora acabou, agora é outra coisa. Agora é matemática, né? É muito Nesse aspecto é mais tirando do que futebol, né? Porque futebol você vai lá e faz gol ou não faz gol, e aí você está analisando pontos que você fabricou durante o processo, né? Mas na escola de samba não, você não fabrica pontos dentro do galpão, né? Você produz história, você produz narrativas, né? O Fernando falou uma coisa muito bonita aqui sobre como as nossas escolas estão criando narrativas potentes das suas comunidades. E aí eu trago aqui uma palavra de uma escritora, Conceição Evaristo, que ela tem um termo chamado escrevivência, que são as narrativas criadas pelas pessoas protagonistas do seu território. E a gente viu isso, né? Com muita força, né? Na nação Guarani, quando você olha para uma alegoria e vê uma personalidade da comunidade sendo exaltada, ela não é um destaque qualquer. Ela não está ali apenas para encher um espaço na alegoria. É a história dela que a gente está vendo. É um pouco a escrita dela naquela situação que a escola está construindo. Então, a gente conversa, às vezes, com os carnavalescos, né? E eu estava dizendo para o Fernando, que é o carnavalesco da nação Guarani, da Jardim das Palmeiras, e para o Christian, vocês construíram uma obra monumental. Simbolicamente, ela é monumental, ela é gigante. É tão gigante quanto aquela mãe de santo naquele carro abriala. Gigante, empoderada, falando da sua religiosidade, que a gente sabe que foi combatida no país e que a gente tem tão pouca acesso e conhecimento a esse conhecimento mesmo, né, que não foi para a escola. Então é aí que a escola faz papel educativo, percebe? Porque está fazendo uma coisa que ficou deficitária na nossa história brasileira. Então eles estão fazendo um papel muito educativo, muito importante, e tem tomado esse caminho nas escolas de samba, tem abraçado isso, e isso me deixa bem contente de ver isso. Bem contente. Aconteceu com o Protegido da Princesa, que praticamente desenterrou um rio coberto, e no que desenterra um rio, desenterra também todo um segmento da sociedade, né, para falar de questões sociais. Tinha ali um gancho nesse enredo de antropologia social. Olha só o que nós estamos fazendo. A escola de samba está fazendo antropologia social. Esses carnavalescos novos estão fazendo isso, sim. Estão vindo com essa pegada. Beleza, isso vai ajudar a potencializar o espetáculo como um todo, né? Enquanto a parte intelectual. Isso é muito importante, isso é muito legal. Porque a gente admira isso lá fora, né? Então, saber que a gente está conseguindo fazer isso é legal. Vai precisar, é claro, de estrutura. Porque, apesar desse crescimento que a gente tem visto em relação aos outros anos, a produção ainda dessas alegorias, por exemplo, feito na rua, ao relento, é muito complicado. Mas ainda conseguem fazer o que a gente vê e admira. Portanto, um milagre, né? Trabalhar ao relento. Eles trabalham ao relento. Sim, até foi uma pauta que a gente teve aqui naquele podcast com o Joel para falar sobre essa questão.
Análises técnicas dos três. Tivemos, como falamos, muita disputa entre os primeiros, os últimos e o meio, né? Incrivelmente. Muito pouco diferente aqui entre Império Vermelho e Branco, Jardim das Palmeiras e Protegido das Princesas. Os três pontuaram 2,67, com a diferença de o primeiro 2,67,7, o segundo, Jardim das Palmeiras, 2,67,5 e o terceiro, Protegidos, 2,67,4. O que vocês viram de diferente ali? Eu, na verdade, não vi muita questão da diferença no caso da nota, mas eu vi um equilíbrio. Na verdade, todas essas escolas que ficaram ali nas 7 primeiras colocações tinham condições de concorrer ao título. Estavam ali disputando de igual para igual. Né? Isso é muito interessante. Então, tecnicamente, estava muito linear. Eu tive a oportunidade de participar do júri do Prêmio Carlos Magno, que é um prêmio extraoficial do Carnaval das Escolas de Samba, oferecido pela Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. E conversando com os demais colegas, a gente chegava nessa conclusão, como o Carnaval está tão equilibrado, né? Comparando as escolas tradicionais, né? Copa Lorde, Protegidos e até mesmo a Coloninha, com as escolas mais recentes, como Consulado, quer dizer, nem tão recentes, mas a partir dos anos 80, Consulado, União da Ilha, a partir dos anos 90, e as recentes, as novas, né? E está todas muito bem equilibradas, ou seja, tecnicamente o Carnaval de Florianópolis cresceu muito e ganhou muito com isso. Né? As escolas de samba, com suas comunidades, aprenderam essa expertise, esse trabalho incrível de trabalhar com pouca infraestrutura para as suas produções, mas com grande atributo naquilo que as compete, que é justamente aquilo que eu já falei, o samba, a forma como elas desfilam, como elas se manifestam, se apresentam. Então, tecnicamente, eu vejo que essa diferença, né, de posição é muito da questão do momento. Né? Um chapéu que caiu é descontado 1/10. Né? A gente tem 3 pontos de jurados na passarela. São 27 olhares ali procurando erros para poder diminuir da sua contagem inicial, que seria o 10. Né? Então, realmente, essa diferença dos resultados, que ainda por cima são poucas, elas são devido a esses fatores inesperados que acontecem. Né? Ou seja, houve muito pouco erro no desfile das escolas de samba de Florianópolis de 2025. Desfile muito equilibrado. Acadêmicos do Sul da Ilha é uma das escolas mais novas entre essas aqui. Os Acadêmicos do Sul da Ilha fica na Tapera. Como é que o senhor analisa Acadêmicos do Sul da Ilha nesse Carnaval 2025, professor Marcelo? E também quero ouvir a Adriana falar, por favor. Adriana, tem que falar, Adriana. Acadêmico nas mãos do José Alfredo Beirão, um carnavalesco super experiente. Dá uma aqui, professor, por causa do... Senão vai ficar mudo. Tem que falar olhando para ele assim? Aqui, ó, querido. Aqui, ó, no meio. Aí. Aqui. Vamos lá, cara. Então, Acadêmico, uma escola nova, é legado de um concurso de blocos de enredo, que já não acontece mais, era muito importante que continuasse, né? Esse tipo de programação é importante porque fomenta a criação de futuras escolas, né? Depois eu até gostaria de falar dessas... Ele vai dar um spoiler. Ele vai dar um spoiler. Por favor. Então, foi de concurso de bloco que saiu Consulado, em 86. Foi de concurso de bloco de enredo que saiu Das Cuias, Nação Guarani. União da Ilha. União da Ilha, isso. Então, veja, aí depois parou o concurso. Ele tinha parado na década de 90, voltou em 2005, gerou, né, como legado essas escolas, que são aí grandes hoje. Então, o que eu estava dizendo, Acadêmicos na Tapera, nesse carnaval com o Beirão, acho que ano passado já estava com o Beirão, né? O Beirão é super experiente, tem domínio de carnaval, passou por quase todas as escolas de Florianópolis, é um professor da UDESC também, da área de moda, então, e um apaixonado por carnaval. Figurino, ele adora, e ele é o carnavalesco autor de enredo.
Porque às vezes, como o Fernando disse aqui, hoje em dia também tem o enredista, é aquele que tem uma grande ideia, ele até escreve, por ser um historiador, por fim, por escrever, né? Mas ele não é o carnavalesco de galpão, né? Aquele que vai ser o diretor artístico, porque a gente O quando, Joãozinho 30. porque a gente quando eu penso em carnavalesco, eu penso no diretor artístico do espetáculo. É aquele que sabe, não, aqui não tem que ser preto, tem que ser vermelho, tem que ser amarelo, mais alto, tá, esse aqui tá baixo, não, esse aqui para frente. É um diretor artístico, né? Nem sempre a pessoa que escreve a história, ele tem essa concepção toda, né? Essa idealização toda. Tem uns carnavalescos que são os dois. São os dois. Eu acho que aconteceu na maioria das vezes aqui no nosso carnaval esse ano, tá? A maioria dos carnavalescos eram autor de enredo. Até mesmo a escola que trabalhou com carnavalesco carioca, que é a União da Ilha da Magia, que já há um bom tempo trabalha com Jaime Cesário, que é um carnavalesco carioca que trabalha lá no Rio de Janeiro com as escolas de samba. Então, mas a maioria dos nossos também são enredista e carnavalesco. Então, a Acadêmicos tinha tudo para fazer realmente um bom trabalho e está com uma gestão muito boa. Ela está com uma gestão muito boa, que está investindo, e nós chegamos até a dizer aqui, Fernando, que quando a gente chegou na passarela, que olhou o conjunto alegórico, na hora chamou a atenção o conjunto deles. Muito interessante. Então, Mas você dizer que é que se é uma ótima colocação para ela. Então, aí colocação já é outra coisa, né? Eu esperava até que ela tivesse mais lá em cima. É? Esperava, sim. Eu também, eu vi o desfile deles e achei lindo. Tá vendo? Tá vendo? Exatamente, é aquilo que a gente estava falando. Uma coisa é julgamento técnico, outra coisa é como é que impacta na gente aquilo que a gente está vendo, né? Como é que está emocionando, né? Como eu me emocionei várias vezes esse ano na cabine da ND e vendo coisas que às vezes a televisão não consegue nem pegar. Transmissão de escola de samba, alguém já disse isso, é um desafio até para os veículos de comunicação. É um desafio. Mesmo a grande Rede Globo, que a gente assiste agora, o carnaval, como eu estava vendo no final de semana, agora eu disse, nossa, ainda é um desafio. Teve uma hora que ela ficou focada, porque sabia pelo book que ia acontecer alguma coisa no momento. Eles ficaram, não acontecia, eles cortaram. Foi só eles cortar, aconteceu. Só cortar, aconteceu. Aí vamos resgatar a imagem que aconteceu, entende? Você já não está vendo mais ao vivo, então... É por isso que se diz, nada se compara com assistir ao vivo, né? Porque teus olhos são teu guia, mas enfim. É porque é um desafio mesmo, né? Uma ópera, uma coisa que está desfilando linearmente na tua frente, num time, tem um tempo, né? Eu gostaria de aproveitar o gancho, vou deixar a leitura das escolas para os dois, que são os dois expertise de Marcelo e Fernando, que realmente são maravilhosos, e colocar, quando o Marcelo fala sobre se emocionar, né? Eu fiquei mais observando entre a audiência, estava junto à audiência, e as duas escolas que mais emocionaram, realmente aí o Fernando estava comigo no momento, foi o Jardim das Palmeiras e a Unidos da Coloninha. Então, essa emoção, eles trazem, eles contam a sua história, né? Falam da sua história na passarela e como o espectador, como tem esse retorno ao espectador. Só que aí nós temos, como eles colocaram, nós temos essa divisão entre as pontuações, né, e o bom desfile, e o desfile segundo as regras e a estética, e a emoção. Teria também, mas aí eu acho que nós podemos entrar mais tarde, eu sei que a pauta está com você, mas tem muito essa questão que eu acho importante salientar, que é esse retorno a essa identidade e as escolas que tentaram e trouxeram para a avenida a sua identidade, o seu patrimônio cultural, porque nós falamos muito da escola de samba espetáculo, né, da grande ópera popular. Aí também eu trago para a Oficina Crítica, que é um dos outros olhares da Oficina Crítica, a questão de políticas públicas, políticas culturais. No meu caso, eu sou da área de gestão cultural e também participei muito de carnaval, época dos desfiles, né, os memoráveis desfiles de clube, e toda uma estética, e todo um trabalho que tinha por trás e que morreu, que acabou, assim como as grandes sociedades, né? Então, nós temos na nossa história o nosso movimento cultural, nossas grandes sociedades que acabaram se perdendo. Agora nós temos as grandes escolas, as escolas estão aí, cada vez melhores, realmente foi uma surpresa, e quem estava na plateia, a audiência também, se surpreendeu com as escolas e com os desfiles.
Mas como fica isso enquanto políticas culturais também? Como o Marcelo falou, eles estão fazendo, de que forma é feito esse espetáculo? Na hora que chega ao espectador, é um espetáculo brilhante. Nós temos, como o Fernando colocou, além de nós termos a ilha sendo procurada no Brasil inteiro, sendo um dos grandes carnavais também de bloco e de desfile, nós temos essa estética que está vindo com grande força e grande equilíbrio. Mas, em contrapartida, o que essas escolas levam? O que essas comunidades recebem durante o ano? apoio. O apoio financeiro, o apoio político, o apoio cultural, para que elas permaneçam, né? Então, que políticas são essas que existem hoje? Eu acho que isso daria um outro podcast, mas é bastante interessante também. Assim como nós fazemos essa leitura estética das escolas de samba, que seria importante nós termos essa leitura crítica sobre como manter as escolas. Porque o Fernando muito bem colocou, é uma grande economia da cultura. Se nós trouxermos a nível econômico essas escolas de samba, elas nos trazem espectadores, elas nos trazem um público, esse público que também sustenta a economia local, mas ao mesmo tempo, como essas escolas são vistas, essas comunidades ao longo do ano? Elas recebem apoio? Existe financiamento para elas? O que chega de financiamento para uma escola que custa tão caro? Né, se a gente fosse pontuar. E outra questão também super importante, nós temos uma passarela do samba, que é esse espaço onde acontecem os desfiles, que até hoje nunca foi registrado como equipamento cultural da cidade. A cidade tem vários equipamentos culturais, só que a nossa grande passarela do samba, que foi construída para isso, né, que hoje recebe esse espetáculo e durante anos, décadas recebeu o espetáculo e recebe, até hoje não é reconhecida como equipamento cultural. Então aí nós percebemos que políticas públicas são essas que chegam às escolas de samba, que são alimentadas por muitas comunidades e que trabalham o ano inteiro e se dedicam para nos trazer esse espetáculo. Só queria colocar isso, acho importante essa pauta também, e para ver como, para a gente poder também ter esse olhar crítico. Aí, voltando novamente à oficina crítica do Carnaval. Talvez o que a Adriana está falando, ô, Carlos, que a gente está citando aqui algumas entidades, agremiações, né? Não são as únicas, né, que existem na cidade, apenas as que desfilaram esse ano. Existem agremiações fundadas aí, que foram também legado do concurso de blocos, se não me engano, Unidos do Caramuru. Não sei se ainda existe a Fut Samba de São José. Tem a Mocarte. E tem uma outra que estou lembrando agora, escapou. Enfim, tem algumas entidades fundadas que já desfilaram e que não estão na pauta desse carnaval. Então, será que é por causa disso que a Adriana está falando? A falta de políticas públicas? Algumas não conseguem respirar, percebe? Quando a passarela foi construída em 88, como eu falei no início, para dar vazão àquela demanda de crescimento que nós tínhamos na década de 80 na Paulo Fontes, né, com programação 4 noites, era a noite das escolas, era a noite dos blocos de empresa, era a noite das grandes sociedades, e na terça-feira gorda, voltava todo mundo. Terminava o espetáculo às 6 horas da manhã, mas depois de 4 noites, né? Aí surge a Negro Querido para isso, para dar vazão a essa demanda. Algumas lá da passarela Paulo Fontes, daquele período, não tiveram fôlego para chegar num novo palco. Um palco mais alto, que colocava o espectador no alto, uma avenida larga, que teve que ser encolhida depois, que precisaria de carros gigantes. Elas não deram conta. Tiveram que ficar pelo caminho, assim como as grandes sociedades. Muito bom. Você está curtindo? Então, não esquece de compartilhar essa conversa maravilhosa aqui, esse papo de salão fantástico, inscrever-se na nossa página, acionar o sininho para receber notificações e curtir tudo isso aqui. Quem não viu, vai lá na nossa página, Papo de Salão _ Floripa. Temos um papo com o professor Marcelo e o Joel Costa Júnior falando sobre a questão política pública. Lembra, professor? Foi. Falamos sobre como uma escola de samba se mantém durante o ano, se ela necessita ou não de um apoio da área privada juntamente com o público. E como é feito esse equilíbrio. E vocês vão ver que esse equilíbrio ainda não está bem, ainda está na corda bamba, né, professor? Ainda falta ali muito recurso para poder apoiar as escolas de samba, que é escolas de samba. Uma cultura o ano inteiro, não só nos dias de carnaval. O Joel ainda chegou a citar, quando você perguntou qual seria o ideal, né?
seria ideal? Ele disse 50-50. 50 para poder público e 50 do empresariado, né? O Fernando tem um spoilerzinho ali, que eu estou aguardando aquele spoiler dele. O que eu ia falar, né, a questão do... O Marcelo falou ainda há pouco das escolas que já desfilaram no grupo de acesso. Pode voltar um dia a desfilar, né? Podem, claro. Provavelmente eles não são mais escolas ativas, mas elas ainda existem enquanto agremiações. Provavelmente, talvez com CNPJs parados, né? Mas, como foram já grêmios recreativos, podem ser retomadas, né? Talvez esse engajamento seja retomado a partir do fortalecimento do que a gente tem atualmente com as 10 escolas. E é claro que a tendência é criar um grupo de acesso, porque a gente sabe que tem outras escolas que estão querendo, né? E esse spoiler, na verdade, está aí para todo mundo ver. Basta entender e olhar para outras comunidades. A gente sabe que na região do norte da ilha tem 2 escolas que estão, 2 blocos, né, que ainda não são escolas, mas que estão já a todo vapor para poder entrar na competição, né, que é o Império Cachoeirense, da Cachoeira do Bom Jesus, e agora não lembro o nome, mas a gente sabe que nos ingleses também tem uma escola que acho que é Estrela do Norte da ilha. Assim como a gente também tem acadêmicos Unidos da Barra, que é da Barra do Oririú, em Palhoça, e também outros blocos que estão bem fortalecidos, de Santo Antônio de Lisboa, né, que tem uma excelente bateria, que é o Gambá Cheiroso, né? Então, só aí a gente já cita ali 4, 5 escolas que estão... né, que não são de comunidades competitivas, isso também é muito importante, né, porque algumas escolas surgiram. Por exemplo, a gente sabe que há pouco tempo atrás a gente tinha a escola do Morro do Céu, Unidos do Morro do Céu, que é do mesmo lugar das Cuias. Morro do Céu, que eu queria lembrar. Isso. Só que realmente a cidade não comporta, né, talvez mais de uma escola em uma comunidade, né, dividir integrantes, dividir os participantes. Mas em outras regiões isso vai ser um processo natural. Então a tendência, devido a essa organização, essa retomada, esse crescimento do Carnaval das Escolas de Samba, é outros blocos quererem estar ali também desfilando. Isso vai gerar mais movimento, mais economia, né, mais necessidade de políticas públicas para que o espetáculo seja algo interessante, né? E aí, quando a gente fala em políticas públicas, não é só aportar recursos financeiros, mas é gerar cursos, formações, para que as comunidades tenham condição não só de desenvolver criativamente o projeto de um desfile, mas também trabalhar com maneiras de gestionar as suas próprias funções, né, de como captar recursos. A gente sabe, Santa Catarina é um estado com um potencial empresarial e comercial imenso. E a gente só não tem carnaval só em Florianópolis, a gente tem carnaval em outras cidades que não estão acontecendo como deveriam por falta dessas políticas públicas, né? Como Joinville, como São Francisco do Sul, Laguna, e cidades que tinham um carnaval interessante, mas que hoje já está praticamente acabado, né? Como Tubarão, Lages, né? E outras que estão ali na contramão, né? Como seguindo um modelo de Joaçaba, como Concórdia, Itá, né? A gente fica meio assim perdido. O quê? Tem carnaval no meio oeste catarinense? Sim, Joaçaba está influenciando outras cidades ao redor com escolas de samba. Então, é uma cadeia econômica produtiva que não tem fim. E aí, claro que a gente tem que pensar em economia circular, aquela que vai reaproveitar os materiais. Então, as alegorias deste ano, para onde é que será que elas vão? Será que elas vão virar lixo? Elas podem muito bem ser vendidas para outras escolas e serem reaproveitadas, reutilizadas. Isso é economia circular, né? E por trás disso também tem economia colaborativa, economia criativa, que trabalha com diversos setores. A gente vai olhar para as escolas, mas quais os outros setores criativos, além daqueles da escola de samba, estão trabalhando? Será que a gente tem a área de artes e design trabalhando juntamente com
as escolas de samba, né, formando outros arranjos econômicos, né? Claro que tem, por trás disso também, tem sim essa mão de obra, esse produto e esse serviço. Mas essa tendência ao crescimento está lá nas comunidades, né? No norte da ilha, em Santo Antônio de Lisboa, em Palhoça, em São José, latentes querendo também ocupar esses espaços, porque carnaval é algo inerente à comunidade brasileira, né? E aqui, né, não, em Florianópolis, na Grande Florianópolis, já temos muitos exemplos, muitos resultados de que não tem como parar, né? Na verdade, ele é uma geração de recursos, né? Se a gente for analisar esse lado, porque o carnaval ele faz parte crucial do turismo local, seja Florianópolis ou qualquer região do Brasil que aposte o carnaval dessa forma. Então, ele gera recursos. Já chegou esse assunto em pauta na Câmara de Vereadores ou juntamente a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Florianópolis? Já chegou esse assunto a fundo para que o governo local possa analisar com mais carinho essa situação e ver, como você falou lá no começo da nossa conversa, que Florianópolis ficou entre o 4º lugar no mundo em área procurada, e ver o potencial turístico de arrecadação de recursos. Porque, veja bem, foi se falado uma vez que aqui em Florianópolis a maior arrecadação não é o turismo. É o setor de inovação. É o setor de inovação, a área de tecnologia, certo? Mas a gente vê, pode ser que sim, mas a gente vê que o turismo em Florianópolis basicamente é o segundo maior PIB, vem do turismo. Tem crescido abruptamente muito durante pouquíssimo tempo, né? Florianópolis tem visto isso em todos os podcasts que eu faço com os políticos em si. A gente fala muito, principalmente uma pessoa que te mandou um abraço foi o do Guia Manezinho, o Rodrigo, tá? Mandou um abraço. Rodrigo Stipe, um grande abraço. Mandou um abraço para você, está nos ouvindo. Ele falou muito sobre essa questão do turismo e como está crescendo o turismo em Florianópolis e por que não está sendo voltado os olhos tão a fundo no turismo, principalmente nessa área do carnaval, né? Essa área que chama e como está chamando. Tem o Florianópolis, tem um bloco de rua, tem, como a gente está falando, passarela do Negro Querido. Por que não está sendo olhado com mais carinho? O que falta? Falta posicionamento e até mesmo perceber isso como oportunidade. Né? O carnaval, como você está falando, é uma economia. A gente entende que o turismo ele é uma manifestação, uma linha que aborda o ano inteiro. Né? A gente já não tem mais turismo só no período da temporada, mesmo que a nossa temporada é muito curta, mas existem outros segmentos turísticos que atraem. Né? O carnaval está dentro da temporada de verão, mas ele pode justamente ser um valor agregado em outros períodos, né? Por que não trazer produtos? Hoje a gente fala muito em turismo de experiência, né? O turismo criativo, aquele que o turista ele fica imersivo numa situação. Né? Aí você pode ir na serra, colher tangerinas, você paga por isso, trabalha lá durante 3 horas, enchendo as caixas que vão ser vendidas, né? Mas você passa por essa experiência. Né? Ou então você vai colher ostras no sul da ilha e você prepara, limpa, faz todo o trabalho e depois vai para a cozinha até a degustação. Você paga por estar fazendo um serviço. Por que não pode ser feito também na área cultural, especificamente com as escolas de samba? Né? Uma mini aula de tamborim, uma mini aula de passista, ou até mesmo ter fantasias lá para você tirar fotos, já que a gente está na era da fotografia, todo mundo quer vestir, estar aí naquele momento, né? Criar ambientes instagramáveis dentro das escolas. Enfim, estou aqui surtando. Mas, se a gente for pensar, o protagonismo do carnaval, das escolas de samba, do carnaval, aí eu falo não só das escolas de samba, também blocos, ele é muito grande. Ele pode trazer esse plus de produtos e serviços para o carnaval, para a economia do turismo. E a gente entende também que quando a gente pensa nessa economia, né, eu já tinha falado sobre isso, a questão de ensinar, porque são pessoas de comunidade,
né? Muitas vezes não sabem gerar o seu próprio negócio. Então, ter esse encaminhamento, né? E aí, claro, quando a gente fala de políticas públicas, não é só o papel do governo, mas também do empresariado, do setor de comércio, né? Se unir e pensar nisso como oportunidade. Mas, respondendo a tua pergunta, eu realmente acho que é uma falta de posicionamento de enxergar uma grande oportunidade. Né? Porque se a gente não tivesse essas amarras com relação à espontaneidade do carnaval em crescimento aqui em Florianópolis, a gente estaria ali perto do que é o Rio de Janeiro, o Rio de São Paulo, em termos de atração de pessoas. Né? Ainda é uma pena que acham que carnaval de bloco é juntar pessoas, é incomodação, é manifestação que merece ter ali o controle da policial. É claro que eu entendo toda a questão do viés, da segurança, né, de como isso é importante faz parte da nossa cultura, né, essa questão de cuidar, de que nada fuja do controle, mas, né, muitas vezes você está afugentando ali um turista, não é um cidadão que está incomodando alguém que quer ficar espontaneamente além do horário permitido, né? A gente não pode ter toque de recolher no carnaval. Só querendo complementar um pouco esse tema, depois do que o Fernando colocou, nós temos hoje o carnaval é visto e sempre foi visto dentro de uma secretaria de turismo. Carnaval é cultura, é identidade cultural. Então também vejo como uma grande oportunidade que o carnaval, enquanto cultura, venha para a área da cultura, enquanto identidade cultural, enquanto arte, porque nós estamos falando de música, de dança, nós estamos falando de roteiro, de plasticidade, de artes visuais, enfim, é cultura, é arte, é cultura de gestão. O Fernando muito bem colocou também, o Marcelo. Então, toda essa gestão financeira, hoje nós temos de volta o nosso Ministério da Cultura, nós temos um programa que é voltado economicamente, que é o programa Aldir Blanc, onde nós temos vários editais a nível estadual, municipal, mas pouco nós vemos as escolas de samba e os blocos participando dessa cota, dessa política cultural pública que hoje existe no Brasil. Né? E também não só, também os prêmios que são dados, né? O Elizabeth Anderle, incentivo fiscal também. Incentivo fiscal, São que poucas são as escolas leis de que entram incentivo. nas leis de Procultura, Lei Rouanet. Então, né? nós temos recursos, bem como o Fernando colocou, recursos financeiros nós temos atualmente. Mas o que nos falta? Diálogo. Falta o diálogo entre a gestão local e estadual com quem faz o carnaval. Não só as escolas de samba, os blocos carnavalescos também. Né? Toda essa riqueza, ninguém senta à mesa. O último dilema que nós tivemos aí foi um problema seríssimo com esse edital que foi aberto para a exploração das ruas da cidade, né? Dos centros dessas arenas. Isso foi que poderia ser evitado sentando à mesa com um diálogo entre quem faz o carnaval, com os blocos de carnaval, e quem está gestionando o carnaval. Isso havia há muitos anos atrás, não é saudosismo. Essa aqui também é uma ilha de artistas. Né? Todo esse carnaval que acontece, não só estamos falando das escolas de samba, como os blocos de rua, isso poderia ter arte também nas ruas, aproveitando a nossa mão de obra e os artistas daqui. E como o Fernando bem colocou também, essa questão desse diálogo, nós temos hoje instituições públicas, nós temos a UDESC, nós temos a UFSC, nós temos as universidades que poderiam estar trabalhando com extensão com as comunidades do samba, poderiam estar trabalhando com as escolas. E também nós temos os cursos de administração dessas mesmas universidades, ou quem sabe o SENAC, que poderia também estar trabalhando em conjunto com essas comunidades. Nós só teríamos que crescer, porque as escolas precisam também de um gestor, elas precisam de recursos financeiros. E eu, como ex-conselheira de Cultura Popular do município, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, nós sentimos falta no Conselho de uma setorial do Carnaval. Poderia existir. Né? Vocês poderiam estar participando dessa luta por políticas culturais para a cidade e para o Estado. Então, também fica aqui o convite de chegarem os grupos das escolas de samba, os blocos carnavalescos, de chegarem nos conselhos de cultura e participarem ativamente e tentarem também entrar para a área da cultura. Tentarem também não só tramitarem pela área da Secretaria de Turismo, porque
porque já faz parte dessa pasta, mas também de tramitarem pela cultura e aproveitarem todos os recursos de políticas culturais públicas que existem para a cultura. Adriana, o Fernando está me lembrando aqui um complemento da tua pergunta sobre esse assunto ter sido levado para a Câmara de Vereadores, né? Já houve 2 momentos, sim, né? Um a gente até participou bem intensamente, foi uma comissão supraparlamentar, foi 2017? Foi 2017. Quem ajudou a movimentar a comissão foi o vereador Leila, né? E foi bem interessante aquilo. E depois houve um segundo momento, agora mais recentemente, que, se não me engano, foram 2 encontros, né, na Câmara de Vereadores. Ambos foram filmados, estão, de certo, arquivados. O debate é grande, mas é como a Adriana está dizendo. É preciso também que as agremiações, os seus gestores, marquem mais presença nesses envolvimentos, que é complexo, não se resolve do dia para a noite, é toda uma cultura a ser construída, é toda uma outra cultura a ser desconstruída, porque antigamente também as agremiações viviam exclusivamente de dinheiro do Estado, do município. Esse dinheiro foi recolhendo, foi diminuindo, foi se dividindo para outros segmentos que conquistaram o seu direito de ter também parcela, fatia da cultura. Então é preciso que eles também se movimentem nesse sentido, né, de participar desse debate, das reflexões, das discussões todas, que passam por tudo, né? Muito bem. Vamos dar mais uma penteada aqui, porque agora nós vamos falar sobre consulado e embaixada Copa Lorde. Olha ali, ele coçou a mão. Ele coçou a mão porque é um assunto que importa, né? Consulado e Copa Lorde empataram tecnicamente, em pontos. Eu tenho que mandar um recado para um amigo, meu amigo Carlos, estava com a gente lá em 89, trabalhando com a gente. Carlos, um grande Copa Lorde, isso, diretor de bateria, né? E também um grande mestre dos galpões da escola. E um apaixonado por carnaval, um morador do Morro da Caixa, né? E eu ainda chamo Morro da Caixa, porque o Morro da Caixa ganhou já um outro nome de Montserrat, né? Mas para mim é Morro da Caixa porque Manezinho das antigas. É, né? das antigas. Não tem essa, né? Até isso. porque o das Aranhas não deixa a gente esquecer isso, jamais. Não né? deixa, né? Não, Boa. E aí ele me ligou, né, meio que choroso, indignado. Como é que pode, Marcelo, ali? Né? Olha só que situação, o Copa Lorde perdeu, como é que pode? Ele disse, não perdeu, cara, não perdeu, empatou. Foram 2 grandes. Já houve momentos no Carnaval, estado do Carnaval, que o empate não saía do desempate. Empatou, as 2 sendo campeãs. No Rio de Janeiro, em 72, 3 foram consideradas campeãs. 3. O disco do ano seguinte, que era do tempo do disco, né? O LP do samba do ano seguinte, tinha as 3 ali, né? Depois, num outro momento, se decidiu que não. Mesmo empatando, a gente vai atrás de um quesito desempate. E aí, mas ganhou, você é campeão, você fez um grande espetáculo, né? Empate é isso. Né? Mas o que desempatou? Vamos lá. O Fernando me ajuda aqui, mas eu acho que a lógica foi assim: empatando, eles começam a varrer de novo todos os quesitos. Vamos voltar lá para a bateria. De trás para frente. Eu não me recordo qual foi o último quesito lido. Isso, vamos supor, começou com bateria, começou de frente, harmonia. Empatou. Bom, então vamos voltar de trás para frente agora. Harmonia. Quem ganhou? Empatou. Os 2 ganharam 10, 10, 10. Vamos para o outro. Onde encontrar a diferença, parou. E é isso também que fez ali estava hoje na apuração do Rio de Janeiro, do desfile do grupo especial. Houve um momento da apuração que havia 2 escolas ali que estavam com as mesmas notas. Né? E é claro que... Foi empate? Não chegou a ser empate, depois desempatou, mas nas parciais eles já desempatavam porque iam na sequência, né, de trás para frente do que já tinha sido lido, onde acontece o desempate. Agora também, se a escola tirou todas as notas iguais, aí vai empatar de qualquer forma, não vai ter desempate. Né, como também já aconteceu recentemente com essa nova regulamento do desempate. Né? Então... até mesmo em Florianópolis já teve isso, já aconteceu algumas vezes, nos anos 80, 90, acho que não, nos anos 80 já teve empates, mas é isso. E com relação às 2 escolas, né,
havia muito equilíbrio, né, como eu falei anteriormente, muito equilíbrio entre as duas, né? Então fica difícil de saber quem realmente deveria ter ganho, né? É, na verdade, é uma sorte, né? De passar no momento certo, sem nenhum erro, que não possa ser captado pelo jurado, né? Mas é isso, né? O importante é que foi lindo, né? Nós temos hoje já a volta do desfile das campeãs, que aconteceu ontem, né? Na terça-feira de carnaval, que agora não são só 2 escolas, né? São 3 escolas, então as 3 primeiras desfilam, então isso já é um ganho para a cidade, né? Então, na verdade, nós tivemos 3 dias de ocupação da passarela enquanto equipamento cultural. Isso é legal. Né? Isso é muito bom. Então, a Liga das Escolas de Samba de Florianópolis está fazendo um trabalho excelente para tentar trazer essa ocupação do espaço que é seu. Bom, Marcelo? Eu trouxe para vocês, naquele dia que a gente veio aqui, uma palavra, quando a gente chegou nesse assunto, passarela sai, fica ali, né? Que é um termo chamado paisagem cultural. E, na ocasião, eu não tinha me enfronhado ainda do enredo da Protegidos, que era sobre o Rio da Bulha. E ela fala sobre isso. O que a Protegida está falando é sobre paisagem cultural, quando ela fala de um espaço geográfico da cidade que foi ressignificado por questões de dita higienização, modernização, urbanização, mas que, na verdade, faz um fluxo de uma camada social, e a gente sabe de quem está falando, né? Quem é que usava, quem eram lavadeiras em 1920 na cidade, né? Quando o Rio ainda era bonitinho. E aí, considerado, era uma população carente, que morava em cortiço, e eles são remanejados para o morro. Nasce aí as favelas de Florianópolis. Ao mesmo tempo que a favela, então, uns dizem assim, vocês estão romantizando a favela, né? Outros criticam a favela enquanto conjunto habitacional e todos os seus problemas que o Estado e o município não dão conta, né? Porque a gente sabe que tem uma distribuição desigual, isso é no Brasil, não é só aqui. O que ele está fazendo, esse carnavalesco, é de uma análise que extrapola a brincadeira e o entretenimento de uma escola de samba que vai tocar e acabou. Percebe o que ele está trazendo? Porque a gente conversa com as pessoas, mas onde é que é o Rui da Bolha? É Ciro Luz, que passa aqui embaixo da Nego Querido. Então, eu até disse, nossa, isso aqui é uma metalinguagem, né? Porque agora os netos daquelas lavadeiras estão fazendo cultura aqui, estão sendo televisionados para o Estado, estão vendendo Florianópolis. Percebe o outro momento da história, que a gente falou que a história muda, né? Vai mudando, né? Agora eles estão aqui fazendo arte. Então, estava lá esse trabalho, essa pesquisa. Esse grau também de fazer desfile de escola de samba tomou uma proporção e uma potência muito grande e bonita, né? Muito interessante. Os books poderiam ser guardados. Poderiam ser guardados. Para as escolas? Exatamente. Material didático? O escritor Fabrício Castilhos, ele tem um livro chamado Educação Antirracista. E para isso ele diz, samba nas escolas. Se pegar um enredo, dá para destrinchar ali geografia, matemática, história, educação artística, porque a escola de samba é interdisciplinar, quando não transdisciplinar. Olha quando o Fernando diz aqui sobre... não, vou pegar um outro gancho. Nós estamos falando aqui de um espetáculo que, de certo modo, é barato. É barato no sentido de que aquelas 3.000 pessoas ali, 2.500 pessoas que estão desfilando, nem todas recebem para estar ali, mas estão fazendo um espetáculo muito grande. Um espetáculo que o Joãozinho Tito já chamou de ópera ambulante, né? Broadway a céu aberto, como o Paulo Barros prefere, porque é a tônica dele, né? Trazer Hollywood para a passarela, a estética Hollywood. Aquelas pessoas, 10% estão ali recebendo alguma coisa. Os bateristas receberam fantasia, né? Mas eles ensaiaram quantas vezes? Pensa isso acontecendo no outro espetáculo. Percebe? Então, é nesse sentido que eu digo assim, é muito bom falar que é cultura popular nesse sentido, porque é trabalho popular, trabalhador popular, né, é sempre remunerado para baixo. Mas a potência de rendimento disso, enquanto produto cultural, é estratosférico. Na minha opinião, o que ainda não aconteceu, como o Fernando disse, o nosso empresariado ainda não tem esse olhar para aquilo enquanto um evento ou enquanto um espectro cultural
que tem essa conexão, né, com o capital e o cultural, para potencializar isso. Porque se nós temos uma cadeia de empresários no país, no Estado, vamos ficar aqui no Estado, né? Por que não temos, então, um grande carnaval? Se nós temos entidades e agremiações aí que fazem carnaval há quase 100 anos. É porque eles ainda não viram, né, que é interessante investir aí. Se tivesse, eles não estariam fazendo carro alegórico na chuva. O Carlos, eu quero fazer já fiz uma homenagem para ele, uma deferência a ele, né? É o Carlos Henrique Silva. Ele está há 24 anos no consulado. Entrevistei ele, uma conversa, nem foi entrevista, foi uma conversa lá na área da concentração, quando ele está trabalhando nos carros, uma semana antes. Ele é daquela pessoa que, quando fala do que ele já fez pelo carnaval, ele chora, tá? Ele tem 24 anos de consulado, mas tem mais 8 de limoeiro, quando ele trabalhava dentro do galpão da Limoeiro, ali no Saco de Limões. O limoeiro deixou de existir e foi fazer carro para a escola de samba. O que ele lamenta, ele assim, nossa, quando eu fazia carro para as grandes sociedades, era dentro de um galpão fechado, com segurança, coberto, né? Quando eu venho trabalhar nas escolas de samba, que era a menina dos olhos, a escola de samba foi ganhando cada vez mais status no Brasil, né? Não só aqui, é lógico, a ponto de as sociedades morreram, um concurso de bloco também. Ele disse, eu pensei que eu ia ter mais estrutura, e hoje eu me vejo fazendo esse trabalho aqui que eu faço. E eu não queria fortuna, eu quero a gente quer um pouco de reconhecimento, né? Conversei com outro que disse, olha, eu é que tive que trazer o bico de água até aqui, ó, instalar a tomada ali. Poxa, aí a gente pensa nisso, essa trabalhabilidade, pensa no resultado, às vezes não dá nem para cobrar tanto, né? Por isso que eu digo no final da transmissão, quando me perguntaram se entregaram, entregaram mais do que podiam ter entregue. Muito bem. Considerações finais, doutora dona Adriana Rosa? Doutora ainda não. Por favor, aqui, ó. A cultura nós temos, o carnaval é um grande espetáculo. Comunidade nós temos, Comunidade nós temos, empenho nós Empenhadas, temos. As minhas considerações seria, nos faltam políticas públicas culturais, nos faltam um olhar, o reconhecimento tanto do governo quanto do empresariado e, além de governo e empresariado, aos que amam a cidade. A partir do momento que você ama a cidade, você sabe que o carnaval é parte da nossa história, é parte da nossa identidade. E nós já perdemos tanto, já perdemos as grandes sociedades, nós já perdemos os blocos tradicionais, o entorno da cidade, a arte na cidade. Já perdemos o museu. Nós já perdemos o museu do carnaval, nós precisamos de um museu do carnaval, recuperação. Eu acho que seria isso, seria essa recuperação do que nós já perdemos e esse olhar com um pouco mais de carinho, porque não é só carinho e não é só identidade cultural, é a questão econômica, a economia da cultura. Aqui nós temos uma grande mina. Então, nós estamos aqui diante de um grande incentivo econômico para a cidade. Fica aqui. Essa Muito consideração. bem. Considerações finais, doutor Fernando? Bom, eu vou fazer duas. Primeiramente, parabenizar a todas as escolas de samba, a todas as comunidades, a todos os profissionais que trabalharam nesse espetáculo que foi digno, muito interessante. Eu venho do ano passado como membro da equipe curatorial da exposição Estandartes em Contratempo, que foi a primeira vez que as escolas de samba adentraram dentro do museu, no caso, o Museu Histórico. E essa exposição que retratou todo o processo criativo das escolas de samba já provou, através de um documentário, de um livro também. Depois eu até vou passar para que você possa colocar ali disponível o link para quem quiser o acesso do Estandartes em Contratempo. E eu estou falando dessa exposição e também da exposição Carnaval Carnavais, que está em exposição, está em cartaz no Museu da Imagem e do Som de Florianópolis, de Santa Catarina, que fica no Centro Integrado de Cultura, vai até o dia 20 de março, que é uma exposição que retrata várias linguagens do carnaval e também das escolas de samba, vale a pena a visita. E
E aí, no meu parabéns para as escolas de samba, eu trago essa questão de que elas estão envolvidas não só no desfile, mas em outros segmentos. Outras pessoas já estão olhando o carnaval. Então, para complementar a questão das políticas públicas, a minha avaliação é que eu tenho certeza disso. Cada vez mais as pessoas de outras áreas, vão estar se envolvendo com o carnaval. Né? Porque com o carnaval das escolas de samba, porque isso já está bem segmentado. Né? A gente percebe ali os 3 valores importantes: o valor agregado, o valor percebido, o valor compartilhado. O agregado é aquele que a gente vê no trabalho de um detalhe de uma fantasia, que teve o trabalho de uma bordadeira, por exemplo. O valor percebido é aquele que a gente entende o todo, e o compartilhado é aquele que vai além, né? Que não fica só na escola, vai além, não só para os espectadores, mas para as outras áreas. Por isso que a gente fala que o carnaval ele é transdisciplinar, porque ele não fica só entre as vários saberes disciplinares da sua comunidade, ele transborda, ele vai além. Então, é isso o recado, né? Um parabéns para as escolas de samba e que a quem está nos ouvindo, que se envolva com o carnaval da escola de samba, porque vale muito a pena. Né? Que bom que a gente teria, enquanto cenário, se mais pessoas pudessem estar trabalhando em prol desse maravilhoso espetáculo, né, dessa maravilhosa estrutura que é uma escola de samba. Né? Aí eu clamo não só por criadores, né, mas por gestores, pessoas de todas as áreas, né, que, de certa forma, vão agregar e ganhar com isso, como uma oportunidade dentro dessa economia. Muito bem. Professor Marcelo, uma rápida consideração, nosso tempo mais que estourou. Olha, eu preciso fazer uma consideração muito importante nesse processo todo que traz memórias, identidade, como a gente falou aqui, de comunidades, que dá visibilidade a referências culturais que não teriam outro espaço, como eu falei dessa líder comunitária de matriz africana do Jardim das Palmeiras, trouxe lá de Forquilinha, desfilou quase que despercebido esse ano, na abertura do desfile de carnaval, um coletivo chamado Saberes do Candomblé. Uma das articuladoras chama Ialeque, é quem me explicou. Quando eu vi o banner, eu perguntei do que se tratava. Ela disse: não, é um movimento de Saberes do Candomblé, e a gente veio conversar com a Liga. Já fizemos uma conquista. Esse ano a gente apenas vai abrir o desfile. Nossa campanha é contra a violência às mulheres, e já conseguimos que a Liga abraçou a causa. Vai haver uma mudança estatutária, e a partir do ano 2026 as escolas virão com uma ala, todas as escolas deverão vir com uma ala fazendo referência a essa campanha de contra a violência às mulheres. Achei aquilo magnífico. Quando eles desfilaram, acho que a transmissão ainda não estava com o sinal aberto, e a gente perdeu a oportunidade de divulgar isso. Eu não queria deixar isso passar. Demais é parabenizar, como o Fernando parabenizou, algumas situações dentro das escolas, e eu gostaria de frisar os carnavalescos. Eu acho que, assim, talentos locais, gente nova chegando. Eu acho que cada vez mais às vezes a gente fala do carnaval, fala do enredo e não fala deles. Né? A gente fala pouco deles. Eu falei aqui do Beirão, né? Mas tem o Fernando Constâncio e o Cristian Fonseca, do Jardim das Palmeiras, tem o Paulinho Trindade, tem outro que merece, o Zeca Sunguim. Paulinho Trindade, que trabalhou Protegido. na continuação do trabalho da Protegidos, né? Após o falecimento do Leivaz. Exatamente. O Zeca Zunguinho, do Império Vermelho e Branco, Tadeus Stangelin e Guilherme Estevão da Dascue, que fez outro trabalho magnífico ao trazer para nós uma princesa apagada pela história. Magnífico trabalho. A Kika da Nação Guarani, outra que pegou o carnaval 40 dias antes do carnaval, porque o carnavalesco Márcio, fundador da escola, morreu. Kika, parabéns, você segurou forte e legal, muito bem, parabéns. Vou pedir desculpa ao Jaime Cesário, né, porque eu estou fazendo referência aos talentos locais. O Jaime é um grande carnavalesco carioca, conseguiu uma outra praça. Os nossos estão aqui ainda fazendo a nossa cultura, fazendo nossa arte, fazendo nosso carnaval. E acho que é isso, né, Fernando? Lembrei de todos. E parabéns também ao Rafael Soares,
né, que é o nosso Rafael Soares. carnavalista veterano, e o William Tadeu. O William que é Tadeu. nosso iniciante, né, que fez um maravilhoso e criativo carnaval na Copa Love. E José Alfredo Beirão. Um beijo para vocês todos. Já estamos loucos para saber o que, é que vocês vão aprontar para o ano que vem, né? Muito bem. Ah, e também temos que fazer uma referência a Vinícius de Carlos e Tata Tavares. Tata Tavares é o Salão do Homem, porque olha só que espaço, gente. Muito obrigado, queridos. Vocês já estão fazendo uma ação educativa também em prol disso tudo que a gente falou. Muito obrigado. E olha o barulho do cachorro, coisa linda. Tata Tavares, falou tão pouco hoje, Tata Tavares. O que aconteceu, Tata Tavares? Ficou só admirando o processo do Na verdade, carnaval. tinha várias perguntas, mas elas foram respondidas ao longo do podcast. Essa é a cultura do carnaval. Nós temos aqui 3 especialistas, experts, né, na questão do carnaval. Mas aqui, ó, tem que deixar o espaço de mexer dela. Tata Tavares, holística, né? Magias, encantos, faz muita parte do carnaval. Fale para nós sobre isso, Tata Tavares. Convido vocês a entrarem no Instagram do Luz Maria, porque eu costumo dizer que a gente entrega saúde, mas é uma saúde energética e vibracional. Cristais, dicas de cristais, banhos, elementos vibracionais, o significado de cada pedra energeticamente, que isso ajuda no dia a dia e para a gente estar se equilibrando e se reenergizando de forma autônoma. Então eu convido vocês a entrarem lá e olharem as dicas porque vale a pena. Luz Maria, só olhar. E ó, ressaltando uma questão aqui que vocês falaram sobre a questão da Unidos a Colonia, que não foi com o book, porque faltou ali a interação sobre a origem, sobre a história. Aqui nós temos uma expert na questão, né, de Exus, de holísticas, teria conhecimento dos símbolos. Precisando de uma consultoria, então? Olha ali. Poderia estar lá nos jurados, né? Poderia. Não passaria tanta dificuldade a colonia assim, né? Com certeza. Pessoal, o Papo de Salão realmente está acabando porque estourou mais do que normal o nosso tempo. Estamos acabando junto com o carnaval, então? Acabando junto com o carnaval, quarta-feira de cinzas. É isso aí. Eu quero aqui imensamente agradecer a Oficina Crítica de Carnaval, aos nossos queridos Fernanda Balostro, Marcelo Machado, Adriana Rosa e, claro, aqui, ó, a minha querida amiga Tata Tavares, do Luz de Maria. Um beijo grande para vocês, muito obrigado e, claro, não esqueçam de compartilhar essa emocionante, gloriosa, estudiosa entrevista, curtir a nossa página, Papo de Salão _ Floripa, inscrever-se no nosso canal e acionar os sininhos para receber notificações. Ó, um beijo grande no coração de todos que nos acompanharam e até a próxima, pessoal.